Capítulo 165, usado para ele. O grande macaco vento nevado está gravemente ferido e não tem mais forças para resistir. Quanto ao deslocamento da técnica proibida, eu vou adicioná-la à conta agora. Nili pensou interiormente depois de olhar para Yezong. Yezong, mais uma vez, devia-lhe um favor. Considere esse favor o dote. Nili sorriu e foi para onde as outras bestas demoníacas ouro negro estavam. No entanto, desta vez, ele não vai usar o pergaminho proibido rank lendário. Esses pergaminhos ranking lendários são difíceis de passar por aqui e ele tinha apenas 7 deles. Toda vez que ele usa um, ele perde. Agora, ele tem apenas 6 deles. Quem sabe se ele vai precisar deles no futuro. Nili tem apenas uma adaga voadora que poderia ferir um ranking ouro negro. No entanto, é problemático de controlar. Nili tem se escondido ao longo das áreas que ainda estavam no campo de batalha, esperando pela chance de tomar medidas. Embora a adaga voadora possa penetrar a defesa de uma besta ouro negro, bestas desse tipo não são fáceis de controlar. Não vai ser tão fácil para o ataque da adaga voadora romper suas defesas. Ao lado de Yezong, o grande macaco vento nevado tinha sofrido uma lesão pesada e mal tinha qualquer força para lutar. Espinhos de gelo se formavam em torno de seu entorno quando ele furiosamente encarava Yezong. Fera, você violou a minha cidade, matou meu povo. Mesmo se eu fosse lutar até o último suspiro da minha força, eu teria matado você. Yezong furiosamente latiu. Ele formou uma enorme aura de espada em torno da espada na mão e cortou o grande macaco vento nevado. Neste momento, Yezong parecia ter entrado em uma espécie de reino misterioso. Neste corte, ele reuniu toda a experiência marcial de toda a sua vida. A aura tirânica surgiu. Asterisco bang. Asterisco asterisco bang. Asterisco asterisco bang asterisco. Os espinhos que estavam ao redor do grande macaco vento nevado facilmente se dissiparão. O grande macaco vento nevado furiosamente gritou, querendo ir em cima dele. Bum! A aura da espada cortou o corpo do grande macaco vento nevado. O grande macaco vento nevado choramingou quando ele caiu no chão com respingos de sangue em todos os lugares. Mesmo que o grande macaco vento nevado estivesse deitado no chão, Yezong ainda não podia ter certeza se esse violento grande macaco vento nevado estava realmente morto. Ele imediatamente saltou e acrescentou um outro golpe na cabeça do grande macaco vento nevado, e derramou sangue por todos os lugares. O grande macaco vento nevado está realmente morto. Yezong soltou um suspiro de alívio. Vendo o grande macaco vento nevado no chão e olhando para trás de Yezong, Shenhong tinha uma expressão complicada no rosto. Ele podia sentir a partir do último ataque que Yezong utilizou, Yezong parecia ter melhorado ainda mais no caminho marcial. Seu coração estava cheio de ressentimento e indignação. Quando uma boa oportunidade surgiu, ele não fez. Vai ser ainda mais difícil agora para encontrar uma outra chance. Especialmente quando parece haver um super especialista na área. Sem o grande macaco vento nevado que era o líder deles, as outras bestas demoníacas ouro negro de repente recuaram com medo. Até mesmo seus ataques não eram como antes. As bestas ouro negro só queriam se retirar, mas eles foram bloqueados pelos peritos da cidade. Apenas quando Yezong estava prestes a sair e ajudar a lidar com outra besta ouro negro, ele sentiu alguma coisa.
Ezong dividiu o chefe em dois e viu um espírito demoníaco brilhante subindo lentamente. O espírito demoníaco do grande macaco vento nevado. Ezong estendeu a mão e o pegou com a mão e armazenou em seu anel interespacial. Observando essa cena, os olhos de Shenrong ficaram vermelhos. Seu coração estava cheio de ressentimento e não estava disposto a aceitá-lo. Não só Ezong não morreu, ele ainda tem um precioso espírito demoníaco. Nesse mundo, apenas uma besta demoníaca entre várias dezenas de milhares de bestas demoníacas podem ter um espírito demoníaco. Espíritos elevados são ainda mais difíceis de encontrar. Ao mesmo tempo, a sabedoria superior da besta é infinitamente mais forte que dos outros. Entre as milhões de bestas demoníacas, provavelmente há apenas uma besta que tenha desbloqueado a sua sabedoria. Esse é o espírito demoníaco de uma besta rancouro negro que desbloqueou a sua sabedoria. Não importa se era Ezong ou os espíritos demoníacos atuais de Shenrong, eles não eram comparáveis ao grande macaco vento nevado. Agora que Ezong estava apenas a um passo do rank lendário, uma vez que ele se fundir com o grande macaco vento nevado, pode ser possível que Ezong atravesse a porta e entre diretamente no reino de um rank lendário. A classificação lendária é um reino que inúmeras pessoas têm desejado. Pensamentos de arrancar o grande macaco vento nevado das mãos de Ezong surgiram na mente de Shenrong, no entanto, ele ainda jogou essa ideia para longe. Por um lado, a sua técnica de cultivo não é adequada para ele se integrar com um grande macaco vento nevado. Por outro lado, ele ainda não é o adversário de Ezong, para não mencionar o perito supremo escondido. Uma vez Ezong pisar no rank lendário, ele vai dar a Shenrong ainda mais de uma dor de cabeça. Embora Shenrong estivesse deprimido com a morte, ele disse, com respeito, parabéns ao senhor da cidade pela obtenção de um espírito demoníaco rancouro negro que tenha desbloqueado a sua sabedoria. Ezong deu a Shenrong um olhar iluminado. A razão pela qual ele rapidamente pegou o espírito demoníaco é porque ele está preocupado que Shenrong possa ter algumas ideias para ele. Ele disse, obrigado irmão Shen. Embora seja altamente possível para ele entrar em rank lendário com o grande macaco vento nevado, o grande macaco vento nevado não foi morto por ele, portanto, ele não tem intenção de usar o grande macaco vento nevado para si. Se fosse outra pessoa, eles definitivamente se integrariam com o grande macaco vento nevado sem qualquer hesitação, no entanto, Ezong é magnânimo. Já que o perito supremo o salvou, devolver o espírito demoníaco do vento nevado maior é natural. Asterisco Volsh. Asterisco. A adaga voadora chama escarlate voou da mão de Nili, e penetrou no peito de uma besta ouro negro. Os especialistas rancouro negro circundantes imediatamente aproveitaram a chance e mataram a besta ouro negro. Como mais e mais especialistas ouro negro ficando livres, eles se dirigiam para os outros campos de batalha e entravam na briga. Muito rapidamente, as bestas estavam sendo mortas uma após a outra. Depois de dezenas de horas, a batalha de dentro da Cidade da Glória gradualmente se estabeleceu. Quanto àquelas bestas fora da cidade, por não ter ninguém para levá-los e para não sofrerem uma série de ataques, eles se espalharam em todas as direções. A horda de milhões de bestas demoníacas finalmente entrou em colapso. Vendo a Cidade da Glória devastada, todo mundo não poderia deixar de sentir medo em seus corações. A horda de bestas foi simplesmente assustadora, no entanto, as perdas nesta rodada foi menor ainda. Nas hordas anteriores,
haveria várias de dezenas de milhares de pessoas mortas. Nesta rodada, as mortes só ascendeu aos milhares e os feridos foram dezenas de milhares. Nos corações de todos, que teve a sorte de ter sobrevivido. Ela finalmente terminou. Depois da batalha contínua que durou vários dias, os seus corações apertados poderiam finalmente relaxar. Nili ficou em cima do muro da cidade e olhou para o campo de batalha fora da cidade. Depois de pensar sobre a horda aterrorizante de bestas demoníacas de sua vida anterior, ele não tinha nenhuma alegria em seu coração, mas ele se sentia digno. Uma horda de 1 milhão de bestas demoníacas já tinha causado um resultado tão aterrorizante. O que aconteceria se uma horda de centenas de milhões aparecesse como fez em sua vida anterior? A urgência no coração de Nili ficou mais forte. Seu renascimento já fez a história da Cidade da Glória mudar. No entanto, ele provavelmente terá que enfrentar centenas de milhões de bestas, mais cedo ou mais tarde. Nili, você está bem? Depois de encontrar Nili, Lupial, Duzi e o resto foi até ele. A ausência repentina de Nili fez com que eles se sentissem um mal-estar. Eu estou bem. Nili sorriu. Vendo os seus olhos preocupados, não podia deixar de ficar comovido. Depois de tantos anos na sua vida anterior, se não fosse por Nili ter algo errado com seus nervos para que ele sempre fosse capaz de encontrar algo para se manter entretido para se livrar de sua solidão, ele provavelmente teria morrido com um vazio sem fim. Agora que ele tem tantas pessoas que se importam com ele, esse tipo de sentimento é grande. Nili não vai permitir que qualquer pessoa tome aqueles ao redor dele nunca mais. Vamos voltar ao treinamento. Nili disse sério, olhando para todos. Hein? Duzi e o resto todos assentiram com a cabeça, com expressões sérias em suas faces. A horda de bestas demoníacas dessa vez deu a todos um empurrão. Ouvir as palavras de Nili, o rosto de Lupial ficou amargo e disse, sobre isso, você não pode me incluir. Mesmo se eu não praticar, meu cultivo ainda vai subir muito rapidamente. O que você acha? Xiao Shui cruzou os braços e sorrindo olhou para Lupial. Lupial instantaneamente se esvaziou. Caminhando através dos destroços, o grupo se dirigiram em direção à mansão do senhor da cidade. Nesse momento, os guardas da cidade estavam todos ocupados. Alguns deles estavam se abraçando com um cadáver, chorando, alguns carregavam um cadáver e calmamente os deixavam. Essa cena triste causava a Xiao Shui e o restante ficarem com traços de lágrimas através de seus olhos. As paredes estavam espalhadas por todo o lugar, fazendo com que Nili suspirasse. Em sua vida anterior, ele havia retornado para a Cidade da Glória. Naquela época, a cidade estava em ruínas, havia cadáveres por toda a parte. A maioria dos cadáveres já tinham sido comidos por bestas demoníacas. O lugar uma vez lotado mudou drasticamente, causando ainda a Nili gritar em seu coração para fora. No entanto, apenas os sons dos seus gritos foram ouvidos nesse vazio da Cidade da Glória. Um tipo de solidão infinita e medo tomou conta dele. Tudo isso parecia um sonho. Nili nunca tinha imaginado que ele poderia usar o livro do demônio temporal e voltar, dando a tudo um novo começo. Muitas vezes, Nili poderia pensar que tudo agora ainda era um sonho, ele ainda teve incontáveis pesadelos profundos no meio da noite, no entanto, esses amigos em torno deu a Nili um senso de realidade.
Vendo a expressão um tanto atordoada de Nili, Duzi com preocupação perguntou: Nili, o que está errado com você? Nili, retraindo seu olhar, balançou a cabeça, sorriu e disse: Eu estava pensando em um monte de coisas. Vamos. O grupo de pessoas estavam andando nesse crepúsculo. Mansão do senhor da cidade. Quando todo mundo estava amargamente em formação, Nili foi chamado por Yezung. Yezung olhou seriamente para Nili e disse: Nili, nessa batalha, suas contribuições foram as maiores. Como representante de nossa cidade da glória, eu agradeço. A atitude séria de Yezung causava em Nili a se sentir um pouco constrangido. Em sua vida anterior, ele só sabia sobre Yezung da boca de Yeziun. A compreensão de Nili de Yezung sempre tinha parado para a imagem de Yezung ser um pai rigoroso. Depois de ter muito contato com ele nessa vida, Nili sentiu que sob a superfície fria do Yezung, há um coração sincero e abnegado. A visão de Nili de Yezung já havia sido mudada muito. Claro que, em algumas questões relacionadas com os princípios, Nili absolutamente não dará um passo atrás. Porque depois de seu renascimento, Nili entendeu o que ele está perseguindo. Sogro, somos todos da mesma família, você não tem que ser tão educado. É algo que eu deveria estar fazendo. Disse Nili, sorrindo. Nili ainda é tão irritante. No entanto, depois de estar com ele por tanto tempo, eles parecem estar se dando bem. Embora Nili abrisse demais a boca, Yezung gradualmente começou a gostar desse garoto. Ele já estava tratando Nili como um dos seus próprios. Yezung subconscientemente comparou Nili com Yeanu. O personagem de Yeanu não era sociável, seus pensamentos também eram profundos. Ele nunca poderia entender o que Yeanu estava pensando em seu coração. Ele sempre dava aos outros um leve sentido de alerta. Quanto Nili, embora ele faça algumas ações não confiáveis, depois de pensar sobre isso, tudo foi bem planejado sabendo dos seus limites. Embora Nili também tivesse alguns pensamentos profundos, seu personagem é casual. Pelo menos Yezung podia sentir que tudo o que Nili fazia era bem intencionado. Yezung é o mesmo que Yeanu, pertencente ao primeiro tipo de pessoas. Devido à similaridade em seus personagens, Yezung admirava Yeanu desde o início. No entanto, após o aparecimento de Nili, Yezung percebeu que ele admirava o caráter de Nili mais que de Yeanu. Desde quando é que essa mudança começou? Yezung não tinha ideia de quando. Desde quando Nili primeiro o chamou de sogro, ele já ficou furioso. Ele não podia deixar de sentir vontade de bater em Nili. Mas com o passar do tempo, Yezung se acostumou a ser chamado assim. Sem saber quando, ele aceitou esse título e não sentia nenhuma repugnância sobre isso. Talvez Nili havia planejado isso desde o início. Não importa o que, sobre esse assunto, você ainda é o maior contribuinte. Isso será lembrado em todos os nossos corações. Disse Yezung. Além dele, agora, todos os outros patriarcas das outras famílias estão bem cientes das contribuições de Nili. Tal um grande assunto não pode ser feito com apenas alguns elogios. Ele é o senhor da cidade, e tem que ser imparcial com suas ações. No entanto, ele não tem ideia do que dar a Nili como uma recompensa. Certo, sogro, aquelas poucas prescrições das poções não pode chegar a público. Se ele se espalhar para os ouvidos da Guilda das Trevas,